Jesus está voltando. Isso não é somente mais uma frase clichê, ou somente mais uma expressão popular. Isso é um fato, uma realidade, uma informação mais real que essa cadeira que você está sentado nesse exato momento. E não podemos ignorar essa realidade. Os sinais estão aí. Muitas coisas que foram escritas estão se cumprindo. E nós, como cristãos, não podemos simplesmente fechar os nossos olhos e ouvidos para isso, ou agir de forma indiferente em relação a tudo isso que está acontecendo aqui e agora. Um dos sinais, falsos profetas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente cauterizada à própria consciência. Quando ele diz sobre esse abandono de fé, ele não está falando exclusivamente de algo que acontecerá no fim dos tempos. Não. A palavra de Deus revela que desde o princípio da era cristã, isso já acontecia. Aqui ele está falando sobre o aumento dos sintomas nos dias de hoje. Eles já existiam, não são novos, mas serão bem piores. Não era pessimismo de Paulo ou uma interpretação equivocada das circunstâncias daqueles dias. Era, na verdade, uma afirmação do próprio Espírito Santo. Através desse versículo, entramos em uma revelação importante acerca do futuro que estamos vivendo exatamente nos dias de hoje. E qual a razão dessa advertência? Para que a igreja não fosse pega de surpresa ou despreparada nos últimos dias. São tempos difíceis para viver o verdadeiro e único evangelho, porque a oposição, ela não vem somente do lado de fora, mas principalmente vem do lado de dentro. A oposição interna de falsos profetas dentro de igrejas, propagando ensinos contrários, doutrinas enfermas. Homens falando em nome de Deus o que Deus nunca falou. Homens com sede de falar e escutar somente sobre aquilo que desejam. Além da consciência cauterizada, eles demonstram verdadeira fome por reconhecimento e popularidade. 2 Timóteo 4, 3 e 4 diz assim: Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Já disse e repito, Paulo não está dizendo que isso seriam coisas que aconteceriam somente no futuro, não. Essas pessoas, esses perfis de pessoas, de falsos profetas, eles aconteciam desde a época de Paulo. Porém, aqui o foco é sobre a predominância, sobre o aumento dos casos como característica no fim dos tempos. 2 Pedro 2, do 1 ao 3 diz: Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos profetas entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Surgirão falsos mestres, falsos profetas entre vocês. Aqui Pedro denuncia uma oposição interna à verdade da palavra. Sim, os falsos mestres estão dentro das igrejas. Vocês têm noção do perigo disso? Pior é que isso seguirá crescendo. Isso é inevitável. Isso aconteceria nos últimos dias e está acontecendo. A ameaça mira hoje. As escrituras nos alertam. Enquanto ignorarmos a gravidade desse problema, ao mesmo tempo vamos estar ignorando a necessidade e a responsabilidade de preveni-lo e ao mesmo tempo combatê-lo. Nos dias de hoje vivemos uma globalização, e em dias de globalização o cristão pode ser exposto ao engano em larga escala. As ferramentas de grande alcance podem envenenar com facilidade e rapidez muita gente. Por isso é necessário cada vez mais relembrar, fundamentar e viver de fato o verdadeiro, genuíno e único evangelho ensinado por Cristo Jesus. Não basta não pregar o erro, devemos como igreja combatê-lo. Judas 1, do 3 ao 4 diz: Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio, sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor.
Mas Lipe, como combater? Mano, a única forma é vivendo o verdadeiro e único evangelho. Jesus Cristo capacitou e ensinou os seus discípulos a preservarem essa verdade. Essa verdade foi nos revelada e chegou até nós. Agora é da nossa responsabilidade preservá-la e vivê-la e pregá-la em nome de Jesus, aquele que nos ensinou, permanecendo na essência do verdadeiro e único evangelho. Essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa. O verdadeiro e único evangelho conforta, mas também confronta. Talvez nos perseguirão por não aceitar os seus ensinamentos. Talvez nos oprimirão. Talvez não receberemos aplausos, reconhecimento ou popularidade. O próprio Cristo não recebeu. Esse mesmo sistema disse em relação a ele: crucifica-o. Mas o mesmo Cristo nos diz: felizes aqueles que são perseguidos por conta da justiça, porque o reino dos céus lhes pertence.